Olá, meu nome é Agnes, eu sou nutricionista e fui convidada a participar desse movimento tão bonito que é o Respira. Fiquei feliz com o convite e vim aqui bater um papo com vocês sobre nutrição, mas uma nutrição diferente, que é a que eu pratico no consultório. Então, como eu lido, com os processos alimentares, e eu convido vocês a refletirem sobre isso. Atualmente a gente sabe que muito do comportamento alimentar do indivíduo adulto pode ser um respingo de alguma coisa que aconteceu num evento, por exemplo, intrauterino ainda, ou como é que foi feito essa amamentação, o desmame, a introdução alimentar desse indivíduo, como é que se deu a alimentação na primeira infância. Então, tudo isso vem trazendo traços, vem caracterizando a forma como o adulto ele se alimenta na vida adulta. E é tentando interpretar tudo isso, compreender tudo isso, que eu vou conduzindo o meu paciente, sempre buscando não ser essa autoridade, onde ele fica o tempo inteiro me consultando, pedindo a minha aprovação, e sim uma companheira lado a lado, em que eu divido com ele, as informações, o meu conhecimento, e a gente aplica juntos no que cerne a vida própria, Gosto muito de falar com o meu paciente o quanto ele é autoridade de si, inclusive na hora de se alimentar. E é olhando um pouco para isso que eu venho conversar com vocês. Todo mundo agora na sua caverna, houve aí um passo para trás, uma calmaria. Nós somos obrigados a ser invadidos por ela. Todo mundo voltou para casa. Mesmo aqueles que estão em home office, as horas de trabalho diminuem, o rendimento, porque a gente vive num mundo em que tudo é performance, A gente quer ter uma ótima performance em tudo. Então a gente quer ser uma mãe com uma performance muito boa, então ser muito paciente, ser muito perfeita. A gente quer ser uma esposa também dessa maneira, uma filha assim também, e no trabalho não é diferente, A gente quer ser o funcionário do mês todo mês. Então, que a gente possa olhar para essa quarentena como uma oportunidade mesmo da gente dar um passo para trás e da gente mergulhar na nossa história, na gente mesmo. Mas que é isso, que a nutricionista veio falar com a gente? O que eu trago aqui hoje é uma maneira da gente conseguir se conectar com a gente através do alimento. Por quê? Porque a gente consegue, estar presente, estar sentindo tudo que o nosso corpo nos quer fazer sentir, se a gente estiver bem atenta a nós mesmos. Então, eu vou começar falando aqui com vocês um dos pilares da alimentação consciente e intuitiva, que é ter uma boa percepção, uma boa leitura do que é a sua fome e a sua saciedade. Para explicar para vocês isso bem, eu vou começar lá do comecinho da vida mesmo, que é quando o bebê ele nasce, O bebê quando nasce, ele chora quando ele tem necessidade de qualquer coisa, Então, quando ele tem necessidade que a mãe troque ele, porque a fralda tá cheia e tá incomodando, ele chora. Se ele tiver com frio, ele chora, com calor ele chora, com incômodo ele chora, com dor ele chora, com sede ele chora e com fome ele chora também, A comunicação do bebê não verbal é através do choro. E é de fato com uma boa performance, Essa comunicação, porque a mãe normalmente não aguenta ver o filho chorando e de fato vai verificar o que deve ser que está ocasionando esse choro todo. Se esse bebê chorou de fome e a mãe vem com o seio ou com a mamadeira e oferece e o bebê ele pega, ele só pega se ele tiver com fome, Ele vai mamar até que ele se sinta saciado. Então, os bebês, e nós já fomos bebês um dia, Os bebês, eles têm muito bem expressado o que é fome e o que é saciedade. Ainda está muito vivo isso. Ainda é uma coisa muito distinto. É um instinto, é muito forte o que é de instinto, Que é involuntário, que é potente, e ele carrega tudo isso. Quando o bebê está mamando porque ele estava com fome e em algum momento ele percebe que ele está saciado, que ele já não tem mais fome, ele interrompe a sucção. Ele pode até ficar ali no quentinho, no gostosinho do contato com a mamãe, ficar ali mais um pouquinho, mas de fato deglutição, alimentação de leite vai parar de ter, porque ele respeita muito essa sensação. E como que a gente vai começando a ser destreinada disso, Logo na introdução alimentar acontecem falhas, começam aí a possibilidade das falhas na introdução alimentar, e aí a partir daí deu start e falhas atrás de falhas podem trazer então uma desconexão com essas sensações. Então, como assim?
Quando a mãe fala assim pro seu filho, bebê ainda, na introdução alimentar, que ele tem que comer até o fim, né? O ideal dela é que o seu filho raspe aquele pote de papinha ou de alimento íntegro, enfim, integral, se for o caso do BLW. Quando a mãe estipula ela mesma, né, ou a mãe, ou o pai, ou a avó, ou quem cuida dessa criança, a quantidade que essa criança deve ingerir, essa medida é de quem está oferecendo e não da própria criança. Então, quando isso acontece, a criança às vezes ela é obrigada a comer sempre um pouquinho mais. Só que não é um pouquinho mais um dia, é um pouquinho a mais em toda a refeição e em todos os dias. E aos poucos isso vai fazendo com que vá compactando mais comida nesse estômago e vai cabendo mais. Tem relatos, né, e não tão antigos assim, né, histórias de crianças que vomitam, né, porque passou mesmo, né, o volume de ingesta ultrapassou a sua capacidade e os pais fazem comer o alimento vomitado, né, então assim, é muito sério isso. Pode parecer uma coisa muito cruel, e de fato é muito cruel isso, né? Mas eu tô falando o que eu estudo, né? E o que eu vejo, isso acontece. Pequenos traumas vão sendo, né, vão acontecendo se a gente não tomar cuidado aí em relação a essa oralidade. Por que eu tô falando disso? Porque eu tô demonstrando pra vocês como é que começa. E aí depois, a mãe, se essa criança tem um primo ou um irmão, começa a comparação. Seu irmão já comeu tudo, você também tem que comer. E outra coisa, eu quero ver quem vai terminar primeiro, você ou seu irmão. Então a gente começa a agilizar, a gente começa a fazer com que nossos filhos não mastiguem bem. Outra coisa, os pais, nós pais, né, eu também sou mãe, nós temos uma noção de cronograma, né, de tarefas, de cumprimento de horário, de relógio, né, as crianças não têm essa condição, né, de assimilar, né, que eu tô muito atrasada, eu tenho que ir lá vestir meu uniforme correndo, senão eu vou chegar muito atrasada na minha escolinha, eles não conseguem. Eu mesma já fiz isso, né, gente, de vamos, Helena, vamos, filha, vamos que a gente tá com pressa. Isso não é legal. Se você fizer isso um dia, uma vez ou outra, tá tudo bem. Mas se for sempre assim, se as refeições da casa de vocês forem sempre corridas, forem sempre muito aceleradas, o que você tá fazendo, ensinar o seu filho que independente da forma como ele come, o importante é que ele coma tudo. Então ele vai ter que começar a mastigar mal, para engolir rápido, e vai virar um clima, um conflito ali na mesa, né? Um clima de tensão. A criança aos poucos vai começar a perceber que a hora que a mãe tá colocando a toalha na mesa, os jogos americanos, né? Arrumando a mesa para todo mundo se sentar, ela já começa até a arrepiar, já começa a ficar uma coisa inquieta, porque ela sabe que lá vai vir, né, uma conversa chata, uma reclamação, um desrespeito, porque não é com essa intenção, mas o que acontece é um desrespeito, né, com as nossas crianças. Então eu trago isso tudo para vocês entenderem como que tudo isso foi se perdendo. Aí depois chega na adolescência, tem pré-vestibular, tem aquele tanto de compromissos, porque o importante é passar no vestibular, então às vezes nem come, às vezes come coisa errada. A gente começa a ficar bem desregular e aí a hora que começa a trabalhar, a gente se concentra tanto na tarefa que a gente está desempenhando ali no nosso trabalho que a gente nem vê a fome chegar. A hora que a gente percebe, a gente tá morrendo de fome, querendo comer até o pé da mesa, já tá na hora de ir embora pra casa. E aí a gente vai fazer nossa refeição em casa. Só que qual é o problema dessa fome de leão aí que eu acabei de dizer? Essa fome, ela é uma fome malvada, porque ela vem com muita representatividade, no entanto, ela nos tira a capacidade de escolha. A fome tá tão grande, mas tão grande, que a gente come e a gente aceita qualquer coisa, desde que seja logo, desde que seja rápido. Né? Então a gente não vai conseguir ir para a cozinha, preparar um alimento com calma, com todas as etapas, né, que cozinhar agrega, lavar, higienizar, picar, né, fazer o pré-preparo e preparar. Enfim, então por que eu trouxe essa conversa agora? Porque primeiro agora não é momento mesmo da gente ficar fazendo uma dieta restrita ou uma super categorização de cardápio, onde a gente vai ser aquela pessoa que a gente sempre quis ser em relação às escolhas alimentares e conquistar aquele corpo tão almejado. Agora não é o momento, né? Nós sabemos o que uma quarentena traz em relação ao ser humano. Eu estou há 22 dias em quarentena, não é fácil. Quarentena de verdade, né, de não sair do apartamento, né, eu nem moro em casa, então é muito sério. Esse confinamento traz pra gente
muitas sensações, né, muitos sentimentos. Então agora é hora da gente cuidar da gente de maneira bem racional, e não é racional e não é inteligente a gente agora começar a fazer dieta, ficar muito no foco. Se você já come assim, de uma maneira bem disciplinada, vou usar essa palavra, e vai continuar comendo assim na quarentena, tudo bem. Mas para aqueles que gostariam de fazer uma mudança, né? A gente sempre pensa assim, bom, pelo menos no consultório, janeiro não é tão fraco porque é verão e o pessoal ainda tá cuidando ali, né, do corpo. Mas muita gente viaja, tem muitas férias, então acaba que uma coisa compensa a outra. Mas no período do carnaval, normalmente o rendimento, a circulação de pessoas de fato diminui. Por quê? Porque o pessoal vai para o carnaval. E realmente o fluxo, né? O efluxo do consultório é após o carnaval. E o que a gente teve esse ano após o carnaval? Quarentena. Então, não é a hora, gente. Segurem para daqui a pouquinho. Vamos cuidar da gente de forma integrada. O que é isso? Cuidar da nossa alimentação pensando, né, no nosso estômago, na nossa cabeça, na nossa boca e no nosso coração. Integrar tudo isso. O que eu queria falar com vocês? Existe uma diferença entre a gente perceber a fome logo no começo e perceber a fome lá no final. Porque a fome, ela chega de fininho, ela não chega chegando. Ela chega quase que imperceptível e essa intensidade, né, de sensação, ela vai aumentando. Então, daí a pouco a gente sente um desconforto maior na barriga, ruídos, que às vezes até dá vergonha, a gente até pensa, será que a pessoa ao lado ouviu a minha barriga, né? Ruídos. E aí depois pode vir com tremor, dor de cabeça, uma salivação excessiva, pode vir com um hálito, né? Um hálito que é bem perceptível, uma halitose, né? Bem carregada de corpos cetônicos ali, porque é bem característica de quem faz muitos espaços, né? Muito longos entre uma refeição e outra, muitas horas sem comer. Então a gente tem que cuidar disso. A fome vem trazendo sinais e a gente normalmente não vê, porque agora, enquanto adultos, estamos conectados com o externo e não com a gente mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, começar a prestar mais atenção na gente. Por que o nutricionista fala, vamos comer de 3 em 3 horas? Isso já caiu por terra, né? Não é assim mais que a gente orienta no consultório. A gente fala que a gente tem que comer quando tem fome, né? Mas é que normalmente, né, o ciclo gástrico, metabólico, é que normalmente a maioria das pessoas, após 3 horas, estão com fome. Após 3 horas de terem feito uma refeição, elas realmente têm fome. Ou seja, 3 horas é tempo suficiente para o seu corpo digerir e metabolizar o que você comeu. Aí a gente pode usar essas 3 horas como referência e não como algo muito dominante, né? Então a gente usa isso como uma referência. Tem gente que é de 2 em 2 horas, tem gente que é de 4 em 4 e tá tudo bem, né? A gente tem que perceber qual que é o nosso, tá? E às vezes não é tão matemático assim, porque não é de fato pra gente ficar olhando no relógio, né? É pra gente se sentir. Senão a gente de novo tá prestando atenção em algo externo, que é o relógio, né? E não a gente mesmo. Então, quando a fome vier, gente, e vocês perceberem, se vocês fizerem uma nota muito pequena para essa fome, então agora nós vamos colocar uma ordem numérica para algo que é muito subjetivo. Então, toda vez que você sentir fome, você vai dar uma nota para essa fome de 0 a 10. Onde 0 é eu não estou com fome e 10 eu estou com uma fome de leão, serve qualquer coisa, até o pé da mesa eu vou comer e tá tudo bem. Então, eu já falei que esperar a fome 9 e 10 não é legal, porque a gente perde escolha, né? Perde essa possibilidade, esse livre arbítrio na cozinha, a gente come qualquer coisa mesmo, e normalmente esse qualquer coisa não são boas escolhas em relação ao que é saudável, e aí a gente vai ficar refém disso, né? E aí também não é legal. E então a gente precisa comer quando a gente tiver uma fome lá no 6, né, no 7, tá bom? No 8 já ficou um pouco grande demais. E aí quando a gente for se servir, né, ou for preparar nosso alimento, a gente vai preparar com atenção e se servir com atenção a isso. Se sua fome é 6, você não vai fazer um prato tamanho 10 para você. Você tem que se servir para matar uma fome que é 6. Senão não faz sentido, né? E aí no começo vocês vão perceber que talvez vai estar desalinhado, né? Você vai precisar ajustar, perceber essa fome e colocar uma quantidade de comida que seja casada com essa nota. Mas daqui a pouquinho a gente começa a andar para frente, né? Tem que ir fazendo mesmo.
E uma outra coisa, então agora vamos falar da contramão, é a saciedade, que a gente também, ao senti-la, tem que entender qual que é o papel da saciedade. Então a fome tem um papel de mensageira, olha, tá na hora de comer, vamos recarregar a bateria, e a saciedade tem esse papel de uma mensagem de que tá na hora de parar de comer, você já comeu o suficiente para você. Só que pensa bem, a gente tem vários níveis de saciedade, assim como a gente tem vários níveis de fome. Onde 0 de saciedade é você ainda não está satisfeito, ou seja, você ainda tem fome. E 10 de saciedade é aquela saciedade que você não consegue mais mal respirar, porque não tem espaço dentro de você. Se alguém te convidar para fazer uma caminhadinha curta, assim, de 20 minutos, você não topa, né? E se possível, você deita, que não dá para deitar, mas então você vai ficar ali meio prostrado mesmo enquanto digere tudo. Essa saciedade 10 é uma saciedade que incomoda, e não é pra gente chegar a essa completa saciedade, né? A gente tem que entender que a gente não precisa ficar completo sempre, assim como a gente tem que conseguir ficar um pouco no vazio, né? Então agora falando de algum comportamento aí um pouco mais compulsivo, tem pessoas que no mínimo fome, na mínima fome elas se percebem e vão lá e completam um tanque. No mínimo, completa o tanque. Sabe aquela pessoa, imagina toda vez que você sair de casa, der uma volta no quarteirão, você parar no posto de gasolina e reabastecer. Toda vez. Toda vez. Então isso é um pouco atrapalhado também. Tá desajustado. Não tá uma coisa que tá sendo funcional para você. Então aí a gente também precisa pensar nesse outro comportamento aí. Então a saciedade, voltando aqui para ela deve ser respeitada no sentido da gente ficar ali no 7 de saciedade também. Até caberia mais um pouco, inclusive eu até gostaria de comer mais um pouco, mas tá tudo bem, eu já tô satisfeita, fome eu já não tenho mais, cumpri, né, com o meu objetivo. Ai, Agnes, mas tá tão gostoso, tá uma delícia, nem sei quando eu vou ter como comer isso aqui de novo, contato com esse alimento. Olha, eu entendo, né? A gente tem momentos que a gente se depara com alimentos assim que dá vontade de ir até o fim, né? E mesmo assim, quando é chegado o fim, a gente fica triste. Mas não é legal, né? A gente vai ficar com essa sensação de culpa depois, com um mal-estar, daquele cheio demais, né? A gente fala, a expressão que a gente usa para os pacientes entenderem como é que é para eles saírem da mesa é o confortavelmente cheio. Então é assim que a gente tem que sair. A gente sai satisfeito, a gente sai sem fome, mas a gente sai confortável. Então se um colega falar, vamos a pé embora, né, do restaurante pro meu trabalho, a gente consegue ir. E em casa, a gente consegue muito comer nas horas que a gente precisa mesmo. Às vezes no trabalho, a gente percebe a fome, mas não tá na hora da gente comer. Ou a gente tá no meio de um processo, de uma tarefa que tá rendendo muito, a gente fala, eu não vou parar. Né? Em casa a gente consegue ter um pouco mais desse acesso à cozinha, a gente consegue, a hora que se perceber saciado, olhar para o prato e ver que ainda tem comida, porque a gente ainda não conseguiu se ajustar, né? Eu percebo a minha fome, mas eu não me sirvo para matar aquela fome, eu me sirvo para matar uma fome maior. Aí quando eu percebo a saciedade, eu olho pro prato e, putz, desperdício, né? Vai ter desperdício, porque tá sobrando comida no meu prato. A gente pode simplesmente passar um filme no prato, ou transferir para uma vasilhinha, colocar na geladeira para comer no jantar, para comer posteriormente. Ou se a gente tem um bichinho em casa que não coma a sua ração, a gente pode alimentá-lo com essa comida também, se for algo, né, possível. Ou a gente pode, né, já colocar para ser adubo de planta. Então a gente vai tentando fazer, e o que eu quero contar é que depois de um tempo, pensando nisso, executando isso, a gente começa a entender que é melhor a gente servir para menos, e se for necessário a gente ir lá e se servir de novo, mais um pouquinho, do que a gente servir um tantão e ficar acontecendo desperdício. Mas isso tudo a gente vai amadurecendo, porque como tudo na vida é um processo. Já que eu tô falando de saciedade e contando para vocês que ela também precisa ser sentida, compreendida, aceita e acolhida, eu vou falar de mastigação. Eu já vou emendar um outro assunto aqui que é muito importante, porque a mastigação ela é o braço direito da saciedade, né? Então, eu vou contar para vocês que mastigação não é marcar tempo, olha, eu tenho que mastigar 2 minutos esse alimento, ou contar mastigadas, né? Quantas mastigadas eu estou dando, né? Mastigação é uma coisa que te traz contato com o alimento, te traz presença. Mastigação é textura. Então, o que é isso, Agnes? Pessoal, a gente só sente sabor enquanto o alimento está na língua.
é a língua que ela é um tapete de papilas gustativas. Então a gente só percebe sabor enquanto o alimento está aqui na boca. Depois que foi deglutido, acabou a sensação de sabor. Você pode ter até na memória, mas sentindo o sabor você não está mais. Então por que a gente come tão rápido, né? Se a gente come o que a gente prefere, alimentos preferidos, deixa de comer aqueles que a gente não gosta, por que a gente come tão rápido? A gente precisa comer mais devagar, prestar atenção no que a gente está comendo. Vai se perguntando, nossa, que gostoso, parece que tem um temperinho. Olha a temperatura, como é que tá agora. Nossa, gostei, não gostei de tal coisa que eu tô comendo. Então, assim, vamos tentar interagir com o alimento mentalmente para ficar mais presente mesmo nesse momento, tá? E aí, uma batata cozida, você mastiga 2, 3 vezes, ela já ficou naquela textura de papa, certo? Muito pouco precisa de se mastigar para que ela chegue nessa textura. Então, uma batata cozida é um exemplo de alimento que necessita de pouca mastigação. Se você for ficar contando as mastigadas ou marcando o tempo, vai ficar ali uma coisa até meio chata, monótona, né? Então, virou textura de papa, engoliu. Agora, vamos pensar num torresmo ou numa carne mais crocante, né? Você precisa que... E as carnes têm fibras mais difíceis mesmo, né? A gente precisa mastigar mais, de fato, né? Então, a mastigação ela vai ter uma relação direta com qual alimento é esse que está sendo mastigado, que é muito bonito, né? Que traz muita presença também pro agora. E aí, uma outra conversa que eu quero ter com vocês é como que a gente pode, ao invés de ficar pensando em receitas mil, vendo em Instagram, vendo em aplicativos de receita, como a gente pode ir para nossa geladeira e para nossa despensa e ver o que tem disponível ali e para partir disso pensar em receitas que sejam produzidas, né, de acordo com o que a gente tem. É a nossa bagagem, né? A nossa despensa, a nossa geladeira reflete muito de como a gente é na vida. Né? Então, quais alimentos tem na sua despensa e na sua geladeira? Eles têm sua identidade, né? Vamos honrar isso de você. Nossa, mas tem muita farinha branca, e açúcar, e leite. Tudo bem, dá para fazer pratos ótimos com isso, comer com parcimônia. Eu queria trazer muito para vocês esse afrouxamento dessa idealização muito rígida, né, com a gente, do quanto a gente quer ser quem a gente não é, do tanto que a gente valoriza o outro e não valoriza a gente. Nossa, uma despensa com muito açúcar, farinha e leite me parece uma despensa de avó, com cuidado, assim, eu consigo sentir o cheiro de bolos e biscoitos maravilhosos saindo, o quanto isso é afetivo, o quanto isso é acolhedor, o quanto isso nesse momento de confinamento vem a calhar. Ah, Agnes, na minha despensa não tem farinha branca, não tem açúcar, não tem leite, então eu sou uma megera, né? Não, você pensa em outras coisas, né? E o seu jeito de acolher é outro. Então, é isso que a gente precisa olhar com essa compaixão para nossa cozinha, para o nosso espaço, para a gente, né? Para o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, respeitar que ele é o que ele tá aqui com você, te acompanhando, né? E aí, tá aqui até agora, você vai abandonar ele agora e começar a fazer restrição alimentar e nunca treinou, pagou academia nos últimos anos e foi 5 vezes ao ano e agora vai começar a treinar todo dia. É isso, né? Tá muito desconectado, a gente precisa acalmar um pouco, olhar pra gente um pouco. A gente pode até se organizar, né? O cérebro, ele às vezes ele se comporta bem quando ele vê uma planilha na porta da geladeira. Você pode fazer isso, mas respeitando, né? Se respeitando mesmo, respeitando esse momento, suas preferências, né? É um rito, né? É um ritual. Comer vai tendo você desde o começo, a sua ação, a sua atitude, né? E se você mora com outras pessoas e não é você quem cozinha, não é você quem cuida, decide, prepara aquilo que você come, é o momento. É um momento para ter um pouco mais de autonomia, para ser menos passivo, né? Para respirar, se perceber, ver o que está com vontade, né? Eu acho que é um momento que pode ser de amadurecimento nesse sentido para essas pessoas e para aquelas que estão precisando muito de um comfort food, de alimentos que dão uma acalmada, dão uma acolhida, né? E normalmente esses alimentos costumam ser bem açucarados ou bem gordurosos, né? Porque são alimentos que foram muito veiculados a premiações, né? Na nossa infância, então eles foram muito exaltados. Então, normalmente tem a ver com esse tipo de alimento. Você precisa comer com parcimônia, você precisa
eleger quais vontades você vai de fato honrar e executar, porque se você tem tudo na vida, tudo que você quer e que você deseja, você conquista? Com certeza não, né? Ninguém tem tudo que quer, todo mundo tem muita coisa do que quer, graças a Deus, né? Graças a nós que vamos, né, batalhando e conseguimos, mas a gente não tem tudo não, porque ninguém tem tudo mesmo, e seria muito chato ter tudo. Então não é hora de você ter tudo em relação à sua cozinha, né? A gente não precisa na cozinha, né, ter tudo que a gente está afim de comer e matar todas as nossas vontades. A gente tem que aprender a matar algumas e a outras abrir mão, porque é excesso, né? Porque não vai virar uma realidade. E depois, o que você vai fazer? Você vai se punir, né? Porque você vai ter culpa por ter comido isso ontem, isso antes de ontem, isso hoje, né? Então, e depois vai virar uma relação compensatória na alimentação. O que é isso? Já que eu tô comendo muito doce, eu vou almoçar só alface. Ou eu vou pular tal refeição. Ou eu vou fazer jejum. Ou eu vou comer bem menos tal coisa. E fica uma relação muito estranha. Fica algo que é muito na sombra, né? Então é preciso olhar e cuidar disso. Bom, gente, eu fiz um resumo de muitas coisas que eu acho legal da gente falar agora, nesse momento. Eu queria dar o meu abraço virtual a cada um de vocês, a dizer que a cozinha é um lugar muito acolhedor. A cozinha, ela mudou o espaço, né? Antigamente era até fora das casas, né? Era um cômodo grande, espaçoso, em que só mulheres entravam. Era um lugar tido, inclusive, como sujo, como algo inferior, né? E a cozinha foi ganhando espaço, adentrou as casas das pessoas. Normalmente, antigamente eram cozinhas enormes, em que a família inteira ficava ali cozinhando junto, comendo junto. E de uns tempos para cá, como as pessoas pararam de cozinhar, essa cozinha foi diminuindo de tamanho e ela chegou a ser compartilhada com a sala, o que eu acho muito legal. Né? Ela tá ali dentro da sala de estar, isso não abandona quem é o preparador da comida, ele tá ali inserido no movimento da sala e também fica convidativo para todos que querem vir, né, entrarem nessa cozinha, tá tudo tão próximo e ser legal, e ser uma sala de estar também no sentido do quanto pode ser prazeroso estar na cozinha. Queria encorajá-los, falar que cozinhar é um ato de autocuidado, que é muito legal você saber se cuidar na cozinha, né? É muito bom quando a gente prepara uma receita e ela dá super certo. É uma forma de cuidar do outro também, cozinhando alguma coisa. Se você mora sozinho, você pode preparar alguma coisa e levar para os vizinhos, né, sem muito contato, bate a campainha, deixa lá, ou então manda o WhatsApp falando, olha, tô deixando aqui na sua porta, tô subindo as escadas, você pega, por favor. Né? Então a gente pode, né, ser solidário e trabalhar toda essa coletividade nesse momento que está precisando da gente pensar na gente e no outro. Eu preparei um trechinho de um livro que eu gosto muito para ler para vocês, que eu acho que tem muito a ver com o que eu falei e com o que eu espero para todo mundo. Se vocês quiserem depois ir pausando e anotando, para vocês ficarem repetindo, né, como um mantra, como uma oração, eu acho que é válido. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Reconheço meu corpo como um bom amigo. Cada célula do meu corpo possui divina inteligência. Ouço o que ele diz e sei que seus conselhos são válidos. Estou sempre seguro e divinamente protegido e guiado. Escolho ser saudável e livre. Tudo está bem em meu mundo. É isso. Obrigada. Vou mostrar o livro para vocês. Você pode curar a sua vida. Acho que é um livro que muita gente deve conhecer. Então fique em casa, né? Vamos ficar em casa aí, nos cuidando de quem a gente ama. E com certeza nós estamos cuidando do próximo também fazendo isso. Um abraço e até mais.